gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou continuar falando das minhas leituras do mês de novembro. O quarto livro que eu li esse mês foi o do Mário Vargas Llosa, Tia Júlia e o Escrevinhador, por essa coleção Folha Literatura Ibero-Americana, esse é o volume 3, tá? Bom, o Vargas Llosa, ele é um escritor peruano, nascido em 1936 e que em 2010 ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Esse livro aqui, o Tia Júlia e o Escrevinhador, ele é de 1977, dele eu já tinha lido também por essa outra coleção da Folha, Pantaleão e as Visitadoras, gostei bastante desse livro. E o Travessuras da Menina Má, esse livro eu li o ano passado, fiz vídeo falando sobre ele, vou deixar linkado aqui embaixo. Bom, esse livro aqui, ele é bastante interessante porque ele tem um tom autobiográfico muito grande. Até é interessante para quem for fazer a leitura dele, dar uma olhadinha na internet sobre a vida do Vargas Llosa, porque vai ver que isso aqui é muito da vida dele, né? E esse livro, ele se passa ali nos anos 50, quando o Llosa, que aqui no livro é o próprio nome dele, ele não mudou nem os nomes dos personagens, né? Ele é o Varguitas aqui, e ele tá com seus 18 anos de idade, estudando Direito e trabalhando como redator numa rádio, né? Só que o grande sonho da vida dele é se tornar um escritor, então enquanto ele está estudando e trabalhando, ele está escrevendo ali, tentando escrever o seu primeiro conto. Bom, e ele vai falar sobre a história da Tia Júlia e do Escrevinhador, né? Inclusive eu achei que o Escrevinhador fosse ele próprio, mas na verdade se trata do Pedro Camacho, que é um personagem muito interessante, que entrou fácil ali para a galeria dos meus personagens inesquecíveis. Nesse livro, acredito que seja fictício, esse personagem acho que não existiu, né? É uma pessoa extremamente caricata, tanto fisicamente quanto a maneira dele, as suas características de pessoa, né? De personagem. Porque ele é realmente muito caricato, a descrição física que ele dá remete você a pensar num saco, né? Bom, e o que escreve o Pedro Camacho? O Pedro Camacho, o que fazia sucesso nas rádios naquela época eram as radionovelas. E a rádio em que o Varguitas trabalhava, ela tinha novelas que eram compradas por um alto preço, eram vendidas até por quilo, de Cuba. Só que as novelas elas não tinham uma qualidade muito boa, porque elas vinham faltando capítulos, faltando páginas, então as histórias eram contadas ali de forma truncada, os atores às vezes nem percebiam, então o ouvinte achava muito estranho. Até que os donos da rádio tomam conhecimento do Pedro Camacho, que é boliviano e que faz muito sucesso na Bolívia, e eles acabam contratando para que ele passe a escrever as novelas ali para a rádio em que eles trabalham, em que o Varguitas trabalha. Bom, e ele realmente se revela um grande sucesso. Ele escreve num ritmo febril, alucinante, uma produção contínua, ele escreve praticamente o dia todo, e cerca de 10 novelas diárias, né? E as histórias elas são muito engraçadas. E o interessante é que enquanto o Pedro Camacho está escrevendo, fazendo as suas novelas ali, que são aquelas novelas melodramáticas, umas histórias muito absurdas, mas ele escreve numa produção de 10 novelas por dia, o Varguitas ele tá penando ali para conseguir escrever seu primeiro conto, mas ele sempre se depara com a crítica ali de seus colegas, né? Ele termina o conto, leva todo empolgado para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, mas ele sempre recebe um balde de água fria. Bom, então é bastante interessante isso daí, né? Bom, então, e o Pedro Camacho, ele é uma espécie de Balzac boliviano. Até no próprio livro é feita uma referência ao Balzac, um dos personagens falando dele, né? Eu não disse que isso de passar personagens de uma história para outra foi Balzac que inventou? Se ficar sabendo que está sendo plagiado, manda Pedro Camacho para a cadeia, né? Então, porque o Balzac, quando ele escreveu a Comédia Humana,
Ele também escreveu ela em 30 anos e num ritmo absolutamente febril, alucinado. Ele se consumiu escrevendo essa obra, onde ele criou mais de 2.000 personagens, e conta-se que num determinado momento de sua vida, ele conversando com as pessoas, ele falava sobre pessoas da vida real e sobre seus personagens da comédia humana, de tal forma que a pessoa às vezes não sabia se ele estava falando de seus personagens ou de pessoas conhecidas, né? Então acontece uma coisa mais ou menos parecida aqui no livro. Tem uma outra coisa interessante que acontece nesse livro, como são intercalados os capítulos, mas isso é bom que o próprio leitor descubra. Eu fui descobrir, acho que lá pelo 5º capítulo, que é um recurso interessante que ele se utilizou também, que a gente demora um pouco para perceber. A narrativa desse livro, ela é muito gostosa, o livro flui de maneira muito rápida, é uma leitura extremamente agradável. Eu dei 4 estrelas para esse livro, vale tanto pela história quanto pela narrativa e pelos personagens. A história do Varguitas com a tia Júlia parece um pouco absurda, um pouco inverossímil, mas por isso que eu falei para se olhar na internet, talvez no decorrer da leitura, porque você vê que isso aconteceu realmente de verdade, muda a maneira como você vai ler o livro, né? Então, 4 estrelas, recomendo bastante esse livro. Quem tiver lido, quiser deixar suas opiniões aí, o que acharam do livro, da leitura, então vamos conversar sobre o Tia Júlia, o Escrevinhador, tá bom? É isso, volto no próximo vídeo para concluir o mês de novembro. Até mais!